Se tem um jogador que representa o momento do São Paulo hoje, esse cara é o Luciano. Não tem como fugir disso. O camisa 10 virou muito mais que titular, virou símbolo. Símbolo de entrega, de confiança, de garra, de comprometimento. É o cara que a torcida olha e vê ali alguém que está sentindo o que a gente sente. Que vibra, que se irrita, que comemora como a gente. Um torcedor dentro de campo. Luciano já teve fases boas no São Paulo, não é de hoje. Mas o que está acontecendo agora é diferente. É mais profundo. É mais forte. Porque ele não está só jogando bem. Ele está sendo decisivo. Está sendo referência. Está sendo exemplo. E isso, meu amigo, é raro. Muito raro. E olha que ele nem começou o ano como titular absoluto. Teve lesão, teve banco, teve desconfiança. Mas ele não desistiu. Trabalhou. Se dedicou. Esperou a chance. E quando ela veio, agarrou com as duas mãos. E agora é impossível tirar ele do time. Impossível. A confiança dele está num nível absurdo. Você vê no olhar, no jeito de correr, no corpo a corpo com os adversários. Ele não foge da briga. Não se esconde. Não se omite. Se o jogo está apertado, ele chama a responsabilidade. Se o time está bem, ele quer mais. E se o time está mal, ele se irrita, cobra, bota fogo. E isso contagia. Isso puxa o time. Isso dá moral. A presença dele em campo já muda a postura dos companheiros. E muda a leitura do adversário também. Porque ninguém quer dar espaço pro Luciano. Ninguém quer deixar ele livre. Porque sabem que ele decide. A última atuação contra o Fluminense foi mais uma prova disso. Mesmo perdendo o pênalti, mesmo tendo gol anulado, ele foi peça fundamental. Assistência, movimentação, provocação, intensidade. O tempo todo incomodando a zaga. O tempo todo chamando o jogo. E a gente tem que valorizar isso. Porque em tempos onde muito jogador parece jogar por obrigação, o Luciano é diferente. Ele joga por paixão. E isso a gente sente. A torcida sente. O Morumbi sente. E é por isso que ele virou esse símbolo que virou. E agora, às vésperas do clássico contra o Corinthians, não tem outro nome mais importante no elenco. Pode falar de Ferreira, de Arboleda, de Tapia, todos estão bem. Mas o termômetro emocional desse time é o Luciano. Se ele tá pilhado, o time cresce. Se ele tá confiante, o tricolor vira gigante. E clássico, meu amigo, é muito mais psicológico do que técnico. É no detalhe, é na raça, é na disposição. E aí é que o Luciano se agiganta. Porque ele sente o jogo. Ele vive o jogo. Ele provoca, ele vibra, ele puxa o grito da arquibancada. E isso vale ouro num jogo como esse. A comissão técnica sabe disso. O Crespo sabe disso. É por isso que ele virou titular intocável. É por isso que, mesmo com opções, mesmo com outros nomes em boa fase, o Luciano é presença certa nos 11. Porque ele entrega muito mais do que números. Ele entrega a alma. E não é só dentro de campo. Luciano também é importante no vestiário. É voz ativa. É liderança. É cara que fala. Que orienta. Que motiva. Os moleques da base olham para ele e veem um exemplo. Os gringos chegam e sentem o clima. E ele ajuda a integrar. A puxar para dentro. É aquele jogador que, se você perguntar para qualquer torcedor hoje quem representa esse São Paulo que voltou a lutar, que voltou a jogar com alma, a resposta vai vir rápida: Luciano. Sem dúvida. E o mais bonito é ver que ele entende isso. Ele se posiciona como tal. Ele fala com o coração. Ele se envolve com o clube. Ele é grato pela chance. Ele respeita a camisa. E isso, em tempos de tanto jogador mercenário por aí, é um privilégio. O São Paulo precisava de alguém assim. Precisava de um símbolo. De um líder emocional. De um nome que carregasse essa mística. Que resgatasse o espírito guerreiro que sempre foi nossa marca. E a verdade é que esse cara apareceu. E atende por Luciano. E tudo isso se potencializa ainda mais quando o time tá bem. Porque aí ele joga solto. Ele se diverte. Ele improvisa. Ele inventa jogada. Ele arrisca. Ele desequilibra. E o torcedor vibra, grita, se emociona. Porque tá vendo alguém representando ali, dentro do campo. E pode anotar aí, no clássico, vai ter camisa 10 pulando, gritando, correndo, provocando, incomodando. Porque o Luciano é assim. Ele gosta desses jogos.
Ele cresce nesses jogos. Ele quer ser decisivo. E a gente sabe que ele pode ser. E olha, se ele fizer gol, segura. Porque vai ter dancinha, vai ter provocação, vai ter vibração. E vai ter Morumbi em êxtase. Porque ele não tem medo. Ele não tem freio. Ele é puro instinto. Puro coração. E isso é tudo que a gente precisa nesse momento. Um time com personalidade. Com cara. Com atitude. Com o camisa 10 que representa mais do que posição, representa o espírito da equipe. Não é exagero dizer que o Luciano é o termômetro do São Paulo hoje. Quando ele tá bem, o time inteiro se organiza melhor. Quando ele tá aceso, ninguém segura. Quando ele grita, o Morumbi explode. E sabe o que mais? Ele tá vivendo uma fase física muito boa também. Isso ajuda demais. Porque ele já teve problema de lesão, já teve desgaste. Agora não. Agora tá voando. Tá leve. Tá rápido. Tá inteiro. E isso deixa ele ainda mais perigoso. E o Crespo percebe isso. Ele tem usado o Luciano com inteligência. Dá liberdade. Deixa ele flutuar. Pede que ele se aproxime da área. E ele retribui com movimentação, com chute, com passe, com presença. A conexão dele com Ferreira, aliás, é um espetáculo à parte. Os dois se entendem bem. Se procuram. Se ajudam. E isso é crucial para esse São Paulo que tem jogado em bloco, com intensidade e compactação. E quando o jogo aperta, é ele que aparece. É ele que segura a bola. Que pede a falta. Que cava um escanteio. Que irrita o adversário. Que faz o jogo virar emocional. E aí, nesse território, ninguém supera o Luciano. Então, torcedor, valoriza. Valoriza porque a gente tá vendo algo especial. Um jogador que veste a camisa do São Paulo com orgulho, com garra, com emoção. E que devolve pra gente aquilo que mais faz falta no futebol, representatividade. Se o São Paulo for longe nesse Brasileirão e na Copa do Brasil, pode apostar que muito disso vai passar pelos pés, pela voz e pelo coração do nosso camisa 10. Luciano é raça. É alma. É São Paulo Futebol Clube. E que venha o clássico. Porque o tricolor tem o seu trunfo. E ele tá pronto. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, se prepare para a notícia que pode mexer com o coração de todo São Paulino apaixonado. Imagine a cena, o Morumbi lotado, a torcida em êxtase, e no telão, surge o nome dele, Willian. Sim, aquele mesmo. O meia-atacante que brilhou na Europa e encantou a todos com sua habilidade, velocidade e inteligência tática. Será que finalmente chegou o momento de vermos Willian vestindo a camisa do nosso São Paulo novamente? A possibilidade é real, e os bastidores do Morumbi estão fervendo. A notícia caiu como uma bomba no CT da Barra Funda. Ninguém esperava, mas a diretoria já vinha costurando esse retorno há semanas. O técnico Hernan Crespo, sempre atento às oportunidades do mercado, teria sido um dos primeiros a aprovar o nome de Willian para reforçar o elenco tricolor. Para ele, trata-se de um jogador experiente, decisivo e com perfil ideal para ser referência técnica e emocional no grupo. Willian, atualmente com 37 anos, está em reta final de contrato no Fulham, da Inglaterra, e já declarou que deseja encerrar a carreira no Brasil. Segundo fontes próximas ao jogador, o São Paulo é um dos únicos clubes que ele aceitaria defender por conta da estrutura, da grandeza e da torcida apaixonada. O jogador também teria gostado da ideia de trabalhar com Crespo, um treinador que valoriza a posse de bola, o jogo ofensivo e a movimentação constante, características que casam perfeitamente com o estilo de Willian. Não é de hoje que o nome de Willian ronda o Morumbi. Desde os tempos de Chelsea, o jogador sempre teve admiradores dentro do clube. Mas agora, o contexto é diferente. O São Paulo está em um novo momento, com uma diretoria que pensa grande, um treinador que tem fome de títulos e uma torcida que voltou a acreditar. O clima é de esperança e otimismo, e a possível chegada de Willian representa exatamente isso. Nos bastidores, o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte mantêm o silêncio estratégico. Mas sabe como é, torcedor, quando a fumaça começa a subir no Morumbi, é sinal de que o incêndio pode ser bom. E neste caso, um incêndio de alegria. Crespo já teria até pensado em onde usar Willian, como um ponta articulador, flutuando entre linhas e sendo o elo entre meio e ataque. O elenco atual do São Paulo carece justamente de um jogador com essa capacidade de decidir jogos grandes. Luciano é decisivo, Calleri é matador, Galopo é promissor, mas falta alguém com bagagem internacional,
com currículo de Copa do Mundo, Premier League e Champions League. Willian traria isso de sobra. Seria um divisor de águas, dentro e fora de campo. E mais, com a provável venda de jovens promessas ao fim do ano, o tricolor busca repor experiência sem comprometer o futuro. A diretoria acredita que a mescla entre juventude e veterania é o caminho para conquistar títulos novamente. E Willian, com seu perfil discreto e profissional, pode ser a peça perfeita nesse quebra-cabeça que Crespo está montando. A questão física, é claro, será um fator determinante. Mas quem acompanha Willian sabe que ele sempre se cuidou ao extremo. É um atleta exemplar, com preparo de alto nível e sem histórico grave de lesões. O departamento médico do São Paulo já teria recebido relatórios preliminares e aprovado a condição atual do jogador. Torcedor, imagine esse ataque: Willian, Luciano e Caleri. Com Galopo armando, Pablo Maia protegendo a defesa e Rafinha organizando lá de trás. Dá para sonhar? Crespo acredita que sim. E o mais impressionante é que o próprio Willian teria dito, em conversas reservadas, que se vier, virá com sangue nos olhos. Nada de turismo no Brasil. Ele quer ganhar. A identificação de Willian com o São Paulo vem desde a infância. Seu pai era torcedor do tricolor e costumava levá-lo ao estádio ainda criança. O jogador cresceu vendo os grandes times de Telê, e seu ídolo sempre foi Raí. Inclusive, há registros de Willian com a camisa do São Paulo em fotos antigas de família. Isso pesa. Isso emociona. No vestiário, a notícia correu rápido. Os jogadores ficaram animados com a possibilidade. Caleri, inclusive, teria enviado uma mensagem ao jogador nas redes sociais com emojis de fogo e coração tricolor. A torcida também reagiu de forma efusiva nas redes sociais, pedindo: "Vem, Willian. O Morumbi é seu." A mobilização foi tão grande que a hashtag Willian no tricolor ficou entre as mais comentadas do X, antigo Twitter. Crespo, sempre comedido nas palavras, foi enigmático ao ser perguntado sobre reforços. "Estamos atentos ao mercado e queremos jogadores com alma vencedora", disse o argentino. Para muitos, uma pista clara de que Willian já está na mira. E cá entre nós, torcedor, Crespo não joga palavras fora. Quando ele fala, é porque tem algo grande por trás. O projeto de Crespo para 2025 inclui o retorno ao protagonismo no cenário nacional e continental. A Libertadores é uma obsessão. E para isso, é preciso elenco. É preciso experiência. É preciso alguém que saiba o caminho das grandes decisões. E Willian já viveu tudo isso. Final de Europa League, semifinal de Copa do Mundo, títulos por onde passou. Está pronto. A comissão técnica do São Paulo, inclusive, já estaria preparando um plano de adaptação física e técnica caso o jogador aceite a proposta. A ideia é que ele chegue no fim da temporada europeia, faça uma pré-temporada exclusiva e só depois entre no ritmo dos jogos. Tudo pensado com cuidado. Nada de pressa. A ideia é tê-lo inteiro. No quesito liderança, Willian também seria uma adição valiosa. O elenco tricolor é jovem e precisa de espelhos. E qual espelho melhor do que um jogador que atuou ao lado de Drogba, Hazard, Neymar, Thiago Silva e tantos outros? Willian seria um verdadeiro tutor dentro do vestiário, ajudando na maturação das promessas do clube. E falando em promessas, dizem que alguns jovens da base já ficaram encantados com a possibilidade. Ver Willian treinando ao lado deles seria um estímulo imenso. O São Paulo quer formar campeões, mas também quer inspirar seus atletas. E Willian pode ser essa inspiração viva, de carne e osso, ali no dia a dia. A torcida já começou a preparar mosaicos e cânticos de boas-vindas. O clima é de festa. Ninguém quer se empolgar antes da hora, mas a empolgação já chegou. É inevitável. Quando um nome desse tamanho entra em pauta, é impossível não sonhar. E o torcedor são paulino, tão sofrido nos últimos anos, merece sonhar alto. O marketing do clube também já enxerga o potencial da chegada de Willian. Camisas, ações promocionais, vídeos nas redes, tudo isso poderia ser impulsionado com a imagem de um ídolo internacional voltando ao Brasil para brilhar no Morumbi. Seria uma jogada de mestre, dentro e fora de campo. Do ponto de vista tático, Crespo enxerga Willian como uma engrenagem móvel no ataque. Alguém que pode cair pela direita, pela esquerda ou atuar centralizado, confundindo defesas e criando espaços. A ideia é dar liberdade ao camisa 10, número que, inclusive, estaria sendo reservado para ele. A experiência na Premier League o fez evoluir como jogador completo. Hoje, Willian não é só drible e velocidade. É leitura de jogo, assistência, posicionamento tático, marcação. Crespo valoriza jogadores assim.
Inteligentes, versáteis, comprometidos. E Willian parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. No Morumbi, a diretoria age com cautela, mas sabe que o momento é esse. O mercado está aberto. O jogador quer voltar. E o São Paulo precisa de um nome que una torcida, elenco e diretoria em torno de um objetivo comum: vencer. E vencer bonito. Com futebol de alto nível. Com protagonismo. A chegada de Willian também abriria portas para outras negociações. Jogadores que admiram o meia poderiam se sentir atraídos a vestir a camisa tricolor. O nome dele pesa. A história dele inspira. E o São Paulo quer ser, novamente, um imã para grandes nomes do futebol sul-americano. E o mais bonito de tudo isso é imaginar o reencontro de Willian com o torcedor. Após anos longe do país, ele voltaria justamente para aquele clube que o encantou ainda menino. O Morumbi seria seu palco. E a torcida, seu combustível. Uma história que parece saída de um roteiro de cinema, mas que pode se tornar realidade. Torcedor tricolor, segure a ansiedade. As próximas semanas prometem ser decisivas. O São Paulo está se mexendo nos bastidores. E se tudo der certo, poderemos ver Willian com a camisa tricolor, desfilando seu talento pelos gramados do Brasil. E quem sabe, levantando uma taça no nosso templo sagrado. Porque aqui é São Paulo. E aqui, a camisa pesa. A história grita. E o futuro, com Crespo e Willian, promete ser glorioso. Avante, tricolor! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.